No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio número 69 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que eu sou completamente apaixonado. Um assunto que é indispensável para qualquer negócio. Sem ele, não tem negócio. Nós vamos falar de vendas com o livro Receita Previsível. Ele que é considerado a Bíblia de vendas do Vale do Silício. Talvez seja o livro e a metodologia mais utilizada e mais falada na atualidade dentro do mundo corporativo, dentro de empresas de tecnologia, de startups e principalmente de empresas que vendem no B2B para outras empresas. E nesse episódio nós vamos entender que vendas não é uma arte. Vendas é uma ciência, é uma metodologia. Vendas pode ser ensinado, pode ser aprendido e, principalmente, vendas pode ser previsível. Implante na sua empresa a máquina de vendas que levou a Salesforce a gerar mais de 100 milhões de dólares em receita anual recorrente. Toda empresa precisa vender. Isso é inquestionável. No entanto, a maior parte delas permanece refém do acaso, sobrevivendo à base de resultados pífios, insuficientes e imprevisíveis. Receita previsível é uma provocação a empresas, gestores, empreendedores e todos aqueles que lidam com vendas, para que saiam da posição de vítimas passivas da demanda de mercado e passem a protagonistas dos resultados. Imagine que você achou um problema de um determinado grupo de pessoas, um nicho, e logo depois conseguiu achar uma solução para esse problema, um serviço ou um produto que resolvesse o problema. O próximo passo foi achar pessoas que aceitassem testar a sua solução de uma forma preliminar, os chamados early adopters, aqueles primeiros clientes. Esses primeiros clientes são conquistados através do boca a boca e o seu empreendimento passa a crescer de forma orgânica. Mas o crescimento orgânico ele é limitado e nem sempre será possível e sustentável depender somente de crescimento orgânico para que o seu empreendimento atinja o próximo nível. Por isso é normal uma fase onde as vendas são instáveis, onde o crescimento do seu negócio parece que não vai ir além dos seus familiares, dos seus amigos e conhecidos e daquelas pessoas que possuem uma empolgação acima do normal com a sua ideia, os early adopters. O que fazer então para crescer mais e conquistar uma receita previsível? É preciso partir para uma nova estratégia, o outbound marketing, ou seja, proativamente ir atrás dos seus clientes. E isso o autor define como gerar leads. Vamos ver no próximo insight o que é um lead e por que a geração previsível de leads é tão importante para garantir uma receita previsível. Vender é certamente uma das atividades mais importantes do empreendedor. Sem vendas não tem negócio, sem vendas não tem cliente, sem vendas não tem faturamento. E não conseguir vender ou não ter vendas é uma das principais causas de mortalidade de novas ou até mesmo antigas empresas. Vendas certamente é o pilar que sustenta qualquer negócio. E para vender, como o Gustavo comentou, nós muitas vezes no início do negócio contamos com pessoas próximas, contamos com indicação, contamos com pessoas de forma receptiva, mas muitas vezes
apenas isso não é suficiente. E principalmente isso não é previsível. Eu não consigo prever o cenário da minha empresa no futuro sem ter uma metodologia, sem ter um processo de vendas que eu consigo mensurar quantas pessoas podem entrar no meu funil de vendas, quantas pessoas podem vir a se tornar cliente da minha empresa. E certamente para que isso aconteça, eu preciso ter um trabalho ativo de vendas. Eu não posso ficar receptivamente esperando que as pessoas venham conhecer a minha empresa ou meu negócio, principalmente na fase inicial da construção de um negócio, onde ninguém te conhece e você obrigatoriamente precisa ter um trabalho ativo de prospecção, um trabalho ativo de vendas no mercado. Mas antes de começarmos a falar sobre a metodologia de vendas previsível que nós vamos focar neste episódio, é importante recapitular alguns conceitos básicos que serão importantes você entender para que possa, inclusive, entender a metodologia como um todo. Bom, 4 palavrinhas básicas para que quem trabalha em vendas já está acostumado a saber e quem ainda não está muito familiarizado com este ambiente, é importante ter este conhecimento. Primeiro, prospects. Prospects são todas aquelas pessoas que possivelmente podem vir a ser um cliente seu. São listas de contatos, listas de pessoas que podem vir a ser um cliente seu, mas que até o momento você não teve nenhum contato com elas. Leads são as pessoas que responderam positivamente ao seu contato. Aos prospects que responderam o seu primeiro contato viraram leads e, consequentemente, mostraram algum tipo de interesse naquilo que você está oferecendo a eles. Oportunidades são os leads que foram considerados qualificados e que têm um potencial para virar seus clientes. Nós vamos falar ainda nesse episódio o que é um lead qualificado. E por último, os campeões, que são aqueles clientes que recomendariam os seus produtos, os seus serviços, que deixariam um review, uma avaliação positiva para a sua empresa. Então, prospects, leads, oportunidades e campeões. São 4 estágios no ciclo de vendas que nós vamos debater mais a fundo neste episódio. Um lead é um contato, um nome com um e-mail ou um telefone, por exemplo. Mas não qualquer tipo de contato. É um possível cliente que, de acordo com o seu perfil, já demonstrou ou pode vir a demonstrar interesse no seu produto. Pode ser alguém, por exemplo, que preencheu um formulário no seu site, assistiu um webinário ou escutou o seu podcast. Esses contatos que chegam a você passivamente definem o inbound marketing. Mas é preciso também ir atrás dos seus clientes ativamente. Você precisa entrar em contato com eles. E as formas mais comuns são e-mail ou telefone. A boa notícia é que existe uma forma de fazer isso sem importuná-los, que iremos ver mais adiante. Esse é o outbound marketing. É o primeiro estágio da venda e consiste principalmente em um trabalho de pesquisa. Mas essa pesquisa não pode ser feita de qualquer forma, por qualquer vendedor. Esse é um dos grandes segredos da receita previsível. Os vendedores normais não sabem fazer essas pesquisas. Eles não são bons nisso, não gostam e perdem muito tempo e foco entre prospecção e engajamento real com os clientes. A solução é dividir o time de vendas. Crie um grupo especializado em gerar leads, que vai atrás dos clientes e cataloga essas informações em uma planilha ou em um CRM, que são aplicativos próprios para gerenciar o relacionamento da sua empresa com os clientes. Esse time tem um foco específico e pode tornar-se expert em fazer isso. Assim que os leads estiverem prontos, eles serão transferidos para os vendedores, que irão focar em fechar a venda. E já que podem dedicar-se somente a essa tarefa, ficarão cada vez mais experientes e produtivos no que fazem. Mas mesmo depois de já se tornar um cliente, aquele lead não pode ser esquecido. É preciso manter um relacionamento com ele, pois existe uma grande possibilidade de que eles retornem e comprem novamente da sua empresa.
Para isso, entra em cena um terceiro time que irá cultivar esse relacionamento. Se você conseguir entender essa lógica, vai perceber que aumentar o número de vendedores não necessariamente irá aumentar os seus resultados. Precisa aumentar o número de leads, pois o número de clientes que você terá será sempre uma porcentagem dos leads que conseguir gerar. O autor ainda afirma que quanto melhor for o seu sistema de geração de leads, menos dependente será o seu empreendimento do talento individual de vendedores e mais previsível será a sua receita. Fique atento somente a um detalhe que o livro cita. Essa metodologia é mais eficiente para empresas que vendem produtos ou serviços de até $250 mil, segundo o livro. Ou seja, para vendas maiores é necessário repensar a estratégia. Escute o episódio 34 do Resumo Cast sobre o livro Spin Selling, que fala sobre a estratégia dos 4 diferentes tipos de perguntas que irão revolucionar os seus conceitos sobre vendas. Para escutar o episódio 34 ou qualquer outro episódio, acesse resumocast.com.br/blog e digite no campo de pesquisa o título do livro, o autor, o assunto ou o número do episódio. Gerar leads é a maior missão dentro de vendas. Gerar leads está diretamente relacionado ao potencial de vendas que você pode fazer dentro da sua empresa. Aumentar o número de vendedores na sua empresa não é o que necessariamente vai aumentar os seus resultados. Muitas vezes, uma empresa querendo vender mais, ela simplesmente contrata mais vendedores. Vamos colocar mais representantes na rua, vamos colocar mais pessoas dentro da empresa para vender. Mas fazer isso sem uma metodologia ou fazer isso sem uma divisão no processo de vendas, talvez não seja o melhor caminho. Durante muito tempo, nós vimos vendedores fazendo todo o processo de vendas. Vendedores que tinham a missão de conseguir gerar um lead, conseguir fazer o contato com esse potencial cliente, apresentar a solução, negociar a solução, fechar a venda e ainda fazer o pós-venda, o acompanhamento desse cliente. Ou seja, uma única pessoa era responsável por todo o processo de vendas. E a principal característica dessa metodologia do Receita Previsível é justamente dividir a equipe de vendas. Um conceito que nós já falamos no livro A Única Coisa. Quando você faz uma única coisa bem feita, o seu resultado é muito mais eficiente. Ou seja, se nós dividirmos o processo de vendas em etapas e cada pessoa ficar responsável por cada uma das etapas, o resultado final mostrou diversas vezes que é muito maior. Então, esqueça essa ideia de que uma única pessoa é capaz de fazer todo o processo, todo o ciclo de vendas. Muitas vezes, um vendedor experiente, um vendedor já com um grande know-how dentro do mercado, primeiro que ele custa caro, primeiro que ele não é fácil de ser encontrado, e segundo, que muitas vezes ele não vai conseguir dar atenção à primeira etapa de vendas, que é continuar gerando mais leads, mais oportunidades, ao mesmo tempo que ele cuida da outra ponta de vendas. Uma única pessoa não consegue fazer todo o processo. Por isso, a importância de dividir a sua equipe de vendas e, principalmente, ter pessoas que vão focar unicamente na geração de leads e na geração de leads qualificados. E nós vamos falar também durante esse episódio como fazer isso. Houve um tempo no passado onde as chamadas frias, do inglês cold calling, funcionavam. Ou seja, você pegava o telefone ou enviava um e-mail para uma pessoa que não conhecia, para um cliente que nunca havia comprado seu produto ou que talvez nem conhecesse a sua empresa. Lembra daquele vendedor chato querendo lhe vender alguma coisa?
Hoje em dia, obviamente, com um aumento das mídias e das formas como as pessoas se comunicam e como elas são bombardeadas por informações ao longo do seu dia, e-mails, celulares, anúncios publicitários, em meio a todo esse ruído, se a sua estratégia não se diferenciar das demais, você só será mais uma empresa mediana que tem como missão sobreviver semana após semana sem quebrar. A técnica que o autor considera essencial nos dias de hoje, o que ele chamou de Cold Calling 2.0, consiste em pedir referências sem tentar vender nada, sem e-mails coloridos ou scripts para ligações. Vamos ver como funciona na prática. Se você é uma empresa B2B, ou seja, vende algum serviço ou produto para outra empresa, tente achar o contato de alguém que trabalhe na empresa que você quer como cliente. O próximo passo é muito simples. Ligue para ela ou envie um e-mail perguntando qual é o nome ou o contato de alguém que possa avaliar um produto ou serviço que certamente irá resolver um grande problema daquela organização. É claro que cada segmento, cada nicho possui as suas peculiaridades e a forma de trabalhar, inclusive possui culturas diferentes. Você terá que descobrir uma fórmula para conseguir os nomes e os contatos das pessoas que realmente decidem na organização que você quer como cliente, seja o CEO, seja algum gerente ou algum líder de algum setor. Se possível, tente fazer com que a pessoa que toma as decisões de compra e é aquela pessoa que irá receber o seu segundo contato, fique sabendo que irá receber um contato seu nos próximos dias. Essa estratégia se diferencia da chamada fria, pois agora você já foi apresentado e o tomador de decisões, provavelmente a pessoa que irá aprovar o negócio, será mais receptivo ao que você tem a apresentar a ele. Como eu aplico na prática essa metodologia? Bom, talvez assim como você, eu nunca me senti confortável no modelo de chamada fria 1.0, de você pegar o telefone e ligar para uma pessoa que você nunca viu na vida, que você desconhece e interromper o que aquela pessoa está fazendo para oferecer o que você está vendendo, seja para o cliente, seja para a empresa. E uma das primeiras atividades de vendas que eu fiz quando comecei neste universo foi fazer justamente isso. E eu me sentia muito incomodado de estar invadindo o espaço de uma outra pessoa que não me autorizou ou não me pediu para fazer esse trabalho. Muitas vezes, ainda mais quando era no B2C, né? Você ligava enquanto a pessoa estava almoçando, você ligava enquanto que a pessoa estava no trânsito, você ligava enquanto que a pessoa estava trabalhando. Muitas vezes você estava interrompendo essa pessoa e nós, nos colocando no lugar dessa outra pessoa, o que também provavelmente já aconteceu com você, não gosta de receber chamadas frias de pessoas que você não conhece, de produtos que você não precisa e não quer. Agora, chamadas frias 2.0 é totalmente diferente. É muito menos invasível. Apesar de ser um processo ativo, ele não invade diretamente a sua privacidade, como é a chamada 1.0. E como que eu faço isso na prática? Bom, primeira coisa, como o Gustavo já comentou no início desse episódio, você precisa definir qual é o perfil do cliente que você está querendo vender. Ninguém vende para todo mundo. Você precisa ter claro qual é o perfil de empresa, qual é o perfil de cliente, qual é o segmento, qual é a persona que você está querendo vender o seu produto ou seu serviço. Então o primeiro passo é mapear essas empresas. Quais são esses mercados e quais são as empresas que você quer vender? Hoje, com a internet, você consegue facilmente, em diferentes canais, encontrar o contato da pessoa responsável daquele departamento específico que você quer vender, seja
através do LinkedIn, seja através do Facebook, seja através do Google ou até mesmo de outras matérias que saíram sobre aquela empresa na internet ou em alguma mídia. Mas principalmente, para mim, a ferramenta do LinkedIn é indispensável nesse processo. Quando eu tenho o perfil da empresa mapeado e certo que eu quero prospectar, quando eu encontro a pessoa responsável por essa decisão dentro desta empresa no LinkedIn e quando eu mando uma primeira mensagem para ela no formato de texto, seja através de um e-mail, seja através de um e-mail do LinkedIn ou uma mensagem no LinkedIn ou outra rede social, falando de forma curta, breve, objetiva, direta e prática, como eu posso resolver o problema daquela pessoa, daquela empresa e como eu posso ajudar essa pessoa, eu consigo muito mais facilmente um próximo contato, aí sim, através de uma ligação, através de uma reunião, de uma conferência, porque eu despertei o interesse naquela pessoa de uma forma ativa, porém sem ser invasiva. Se eu não encontrar o contato dessa pessoa, o que ainda é bastante difícil, ainda mais se você está trabalhando com vendas B2B para empresas e num produto de valor agregado maior, há uma grande probabilidade de você encontrar de alguma forma ela na internet. Mas se mesmo assim você não encontrar, você pode usar a chamada fria para simplesmente se conectar com essa pessoa, conseguir o e-mail dessa pessoa, para aí sim mandar uma mensagem direta ao ponto, despertando o interesse na pessoa e conseguir um segundo contato em seguida. Qualifique os seus vendedores e tenha um sistema que possa ser replicável de vendas, mais conhecido como um funil de vendas. É uma espécie de linha de montagem com vários estágios claros e bem definidos, onde você possa encaixar os 3 tipos principais de vendedores, de acordo com a classificação e a metodologia utilizada pelo livro. O seu funil de vendas deve ser capaz de captar leads através da equipe responsável por isso, fechar vendas e nutrir um relacionamento com clientes que já compraram, ou seja, um pós-venda. Normalmente esse controle é feito por softwares e aplicativos especializados, os CRMs, que gerenciam todo o funil, desde a geração de leads até o fechamento das vendas. E esse automatismo é extremamente necessário, pois lembre-se, quanto mais contatos ou leads entrarem no funil, mais fechamentos e mais receita você terá. No entanto, o autor não recomenda tratar os seus vendedores e aqueles responsáveis por gerar leads como se fossem máquinas que agendam reuniões, gerenciam aplicativos e softwares, atualizam compromissos e mandam e-mails. Tente transformá-los em consultores, ou seja, parceiros importantes que conhecem o problema do seu cliente, conhecem de fato a solução que você apresenta a ele e consigam, em todo momento do relacionamento com o cliente, demonstrar como pode ser feito o encaixe perfeito do problema com a solução. Treine os seus funcionários e os seus vendedores para que eles consigam vender ao seu cliente a realização de um sonho e não empurrar um produto ou serviço que talvez não seja o que o seu cliente esteja precisando. Esse é um ponto importante, Gustavo, que ainda infelizmente muitas empresas fazem errado. Não adianta você achar que nos dias de hoje você vai começar a enviar e-mails ou mensagens para tudo que é tipo de pessoas, empresas, uma mensagem genérica, sem conhecer antes essa empresa, sem ter estudado antes sobre essa empresa e achar que você vai conseguir ter uma boa conversão de vendas dessa forma. Essa equipe de prospecção que o autor defende e que inclusive eu já apliquei dentro da minha empresa,
Hoje eu tenho 2 pessoas para fazerem única e somente o trabalho de prospecção, para que depois, qualificado o lead, vá para a pessoa responsável pelo fechamento e depois passa para a pessoa responsável pelo sucesso do cliente, ou seja, são departamentos diferentes. Mas essa equipe que vai trabalhar unicamente na prospecção e na geração de leads, ela precisa entender que o trabalho aqui não é unicamente de quantidade, não é unicamente mandar e-mail para todo mundo, para o maior número possível de pessoas ou empresas. É um departamento ou é uma função de inteligência. Hoje, antes de você mandar qualquer mensagem para vender alguma coisa, seja uma ideia, seja um produto ou um serviço, você precisa primeiro, é sua obrigação, é tão rápido, é tão simples fazer isso, tão fácil fazer isso nos dias de hoje com a internet, mas muitas vezes e muita gente não faz isso. Pesquise sobre essa empresa antes, pesquise sobre essa pessoa antes, entenda o que ela já está fazendo, entenda o que ela já fez, entenda qual é o problema que ela está enfrentando. Isso você pode fazer com uma pesquisa mais aprofundada na internet, vai a fundo dentro dessa pessoa, dentro dessa empresa, do problema que ela está vivendo, porque a sua mensagem, ela não pode ser uma mensagem genérica, uma mensagem vazia. Ninguém está preocupado com o que você vende, as pessoas estão preocupadas com o problema que elas têm. Se você não entender qual é o problema que uma pessoa tem e se você, no seu contato, não conseguir de forma clara e objetiva mostrar que você conhece o problema que ela tem e que você pode ajudar essa pessoa a resolver esse problema, ela não vai querer falar com você. Ninguém gosta de comprar, ninguém gosta de uma apresentação de vendas. Todo mundo gosta de resolver os seus problemas. Por isso, encare e entenda esse processo de prospecção como um processo de inteligência. De fato, de pesquisar, de estudar, de ir a fundo dentro do seu potencial cliente e fazer um contato, uma prospecção de forma inteligente que vai ajudar a resolver problemas e não simplesmente vender solução. Vendedor não vende solução, vendedor resolve problema de outras pessoas e outras empresas. E se você enxergar que aquela empresa não tem um problema ou que você não pode resolver um problema daquela empresa, nem mande uma mensagem, não mande um contato, não tente me vender alguma coisa que eu não precise, não tente me vender uma coisa que, se você tivesse feito uma rápida e simples pesquisa no meu site ou nas minhas redes sociais, você entenderia que eu não tenho nenhum perfil para esse tipo de produto ou serviço. É sua obrigação como vendedor fazer isso nesse processo de vendas. O livro está recheado de exemplos e estudos de casos e deve ser lido na sua totalidade por quem gerencia equipes de vendas ou quem está determinado e comprometido seriamente a criar uma. Já que uma das principais ideias do livro é evitar as chamadas frias, os cold callings, pedindo referências antes de falar com as pessoas que realmente interessam, não poderíamos deixar de fora do nosso episódio algumas dicas de como escrever esse primeiro e-mail, esse e-mail pedindo referências. O autor dá a dica de deixar o e-mail bem claro e objetivo, utilizando apenas texto. Evite imagens, cores diferentes, letras e links fora do padrão. Apresente de forma clara também o motivo do seu contato. E crie o e-mail de uma forma tão simples que ele possa ser respondido diretamente do celular da pessoa que recebeu. Outra dica é apresentar alguma credibilidade, como o nome de alguns clientes que já utilizaram o seu serviço ou um link para o seu portfólio. E finalmente, faça a pergunta que deve ser a única pergunta do e-mail. Ou seja, qual o nome da pessoa com quem você pode tratar aquele assunto? Lembre-se, o objetivo desse contato inicial é conseguir esse nome, essa referência. Dessa forma, o seu time de vendas poderá passar esse contato para o próximo estágio do seu funil, que também é conhecido por nomes como pipeline e máquina de vendas. Perceba que nesse e-mail não vão imagens, não vão PDFs, não vão apresentações e não vão textos longos.
esse e-mail, essa mensagem é uma mensagem extremamente curta e objetiva. Eu costumo dizer que essa mensagem ela precisa ter no máximo 3 frases. A primeira frase você vai se apresentar de uma forma rápida e objetiva. Na segunda frase você vai escrever o motivo do seu contato. Você vai enfatizar o problema que você sabe que essa empresa ou pessoa pode estar vivenciando e como você pode ajudar ela. Isso em uma frase. E por último, na terceira frase, você vai fazer a chamada para ação. O que você quer? Você quer descobrir quem é a pessoa responsável por isso, como o Gustavo comentou? Ou se você já sabe que a pessoa responsável por isso é ela, o que você quer com isso? Você quer uma rápida conversa? Você quer um segundo e-mail? O que você quer a partir do seu e-mail? De uma forma rápida, simples, objetiva, em texto, sem imagens, sem enfeites, sem confetes, sem apresentações, sem vídeos, totalmente rápida e totalmente objetiva e principalmente personalizada. Não vá mandar mensagens totalmente genéricas que não tem nenhuma relação com aquela pessoa que você está falando. E também é importante reforçar, nós falamos aqui algumas vezes sobre o CRM. Você precisa ter um CRM. Não dá para trabalhar em vendas e não ter um CRM. CRM é a ferramenta básica de administração, inclusive, que qualquer vendedor ou equipe de vendas precisa ter. Todos os seus contatos eles precisam estar armazenados dentro de um CRM para que você consiga tanto controlar as suas vendas quanto se organizar, inclusive mensurar o retorno de cada contato que você tem. Então tenha um CRM. Hoje existem diversas opções de CRM na internet, CRMs online que você consegue utilizar inclusive pelo aplicativo, pelo smartphone. Tem CRM gratuito, tem versão gratuita demo, tem CRMs com um custo muito pequeno, mas você precisa ter um CRM. E ainda sobre a mensagem de apresentação, outro ponto importante, que essa mensagem ela não é a mesma para todo mundo. Não acredite num script padronizado de que o que alguém escreveu, você também pode escrever. Ou não ache que a mesma mensagem ela vai funcionar para todo o perfil de cliente de uma empresa. Na minha empresa, nós mudamos a nossa frase, ou o nosso texto, nosso e-mail de prospecção praticamente a toda semana ou todo mês. Ele sempre está em processo de validação. Nós sempre vamos avaliar se essa palavra é a palavra certa, se essa palavra gera rapport com quem eu estou falando. E nós vamos estar sempre mudando, sempre melhorando, sempre tentando enxergar se essa abordagem foi bem feita. Então, entenda que existem alguns princípios básicos que nós comentamos, em ser rápido, em ser direto, em ser objetivo, em ser curto, mas a forma como escrever precisa ter a sua identidade. Afinal, vendas não é feita por robôs. Não acredite em script padronizados. Você precisa entender qual é a mensagem que você deve passar. Isso você só vai saber na prática, só vai saber entendendo o retorno. Então esteja aberto a sempre revisar, a sempre consertar, a sempre melhorar esse seu script de prospecção inicial. Então, para finalizarmos este episódio número 69, o grande ensinamento deste livro, Receita Previsível, é que você precisa segmentar o seu processo de vendas. Tenha uma pessoa dedicada a prospectar, que vai ser a inteligência comercial. Tenha o vendedor e o closer, que é o cara que vai fechar a venda. Dessa forma, cada uma das pessoas vai focar em uma única etapa e vai executar esse trabalho de uma forma muito mais focada e com muito mais resultados. Se você já está utilizando essa metodologia de vendas na sua empresa ou no seu negócio, compartilhe com a gente no grupo do Resumo Cast no Facebook, no nosso site ou por e-mail as suas experiências com esse processo de vendas, o que você está fazendo, os resultados que você está obtendo, para que nós possamos compartilhar essas experiências, esses cases com o maior número de pessoas. Espero que você possa efetivamente aumentar as vendas da sua empresa e com isso conseguir ajudar
cada vez mais pessoas. Com isso, nós chegamos ao final do episódio número 69 e nós nos encontramos novamente na próxima semana com mais um livro para empreendedor. Até lá! Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.